Bom dia, estamos no ar com o programa Qualidade de Vida. O tema da semana será Conheça melhor o Aedes aegypti, aqui com o Demetrio Junqueira, médico veterinário especialista em saúde pública. Seja bem-vindo, Demetrio. Muito obrigado, é um prazer. De início a gente vai passar um vídeo, logo após o vídeo o Demetrio vai comentar com vocês aí. O mosquito Aedes aegypti é originário da África e vem se espalhando pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta desde o século XVI. Mas foi só em 1818 que ele foi catalogado cientificamente. O Aedes aegypti tem menos de 1 centímetro. Ele pode ser preto ou marrom e sempre tem pintas brancas espalhadas por todo o corpo. A fêmea é maior que o macho. Eles se alimentam de substâncias que contêm açúcar, néctar, seiva e frutas. Só a fêmea precisa do sangue humano para a produção dos ovos. O sangue é a sua principal fonte de alimentação. 3 dias após a ingestão de sangue, as fêmeas já começam a procurar um local para desovar. Os ovos são depositados em áreas secas próximos da água. A temperatura alta e a umidade são benéficas para o seu desenvolvimento. Após 10 minutos em contato com a água limpa e parada, os ovos transformam-se em larvas. Leva de 8 a 10 dias para que o mosquito chegue à idade adulta. A média de vida é de 1 a 2 meses. Ao contrário do pernilongo comum, o Aedes aegypti tem hábitos diurnos. Ataca ao amanhecer ou ao entardecer. Vive próximo às cidades, ao redor dos domicílios. Voam a uma altura média de 1,5 metro do chão. A fêmea pica o hospedeiro infectado e leva o vírus na saliva, contaminando assim a próxima vítima. Atenção! Aí vão alguns cuidados para combater o Aedes aegypti na sua casa. Encha os pratos dos vasos de plantas com areia até a borda. Se tiver plantas aquáticas, troque a água e lave o vaso com escova, água e sabão. Coloque o lixo em sacos plásticos, mantenha a lixeira sempre fechada e longe do alcance de animais. Caixas d'água devem permanecer fechadas e com tampa adequada. Todos os objetos que acumulam água, como embalagens usadas, potes, garrafas, pneus, devem ser descartados de forma adequada. Recipientes que acumulam água devem ser sempre virados para baixo. Folhas e tudo o que possa impedir a água de correr pelas calhas também precisam ser removidos. Lave por dentro com escova e sabão os recipientes utilizados para guardar a água em casa. Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje. É isso aí, pessoal. Vamos manter nosso quintal limpo e organizado. Do meu tempo para o seu, esse mosquito que é de fácil adaptação ao ambiente tem causado muito estrago. Agora já temos 4 doenças conhecidas, transmitidas por ele: dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Mas sobre elas eu te conto em outro momento. Demetrio, após esse vídeo, o que a gente pode levar para essas pessoas que estão nos assistindo aí, as informações para eles conhecer mais sobre esse mosquito? O Aedes aegypti é um mosquito já muito adaptado aos ambientes urbanos. Basta ver que existem epidemias hoje já acontecendo em praticamente todos os países da Ásia, na África e na América de uma forma geral. Áreas até então que o Aedes aegypti não tinha capacidade de infestar, como por exemplo o sul dos Estados Unidos, avançando para regiões centrais, ou até mesmo na Argentina, no Chile, já são áreas inclusive com epidemias de dengue, né? No Brasil também áreas de clima mais frio, como o sul do país, também vem atravessando epidemias sucessivas do Aedes aegypti.
Então, mais do que nunca, a necessidade da população entender melhor o Aedes aegypti, conhecer melhor o ciclo de vida do Aedes aegypti e, a partir desse conhecimento, tomar as medidas necessárias para evitar a transmissão das doenças que são vinculadas por ele, que a gente vai falar logo após. Muito bacana. E você falou do ciclo de vida. Como é que seria esse ciclo de vida? O Aedes aegypti, na natureza, ele vai ter um ciclo de vida que obviamente vai depender do meio ambiente, né? Então, em ambientes favoráveis, o ciclo do Aedes aegypti, por exemplo, o ovo com 2 dias já está apto a virar larva, a larva com 5 a 7 dias, 1 semana, mas vamos colocar aí 5 dias, também já está apta a passar para a pupa, que com 24 horas já tem o mosquito adulto. Então é um ciclo que com 7 a 10 dias ele já tem a capacidade do ovo gerar o mosquito adulto e esse mosquito adulto, a partir de então, já transmitindo a doença, tendo em vista que um percentual aí de 30% dos mosquitos que nascem desses ovos, já contaminados pelo vírus da dengue, por exemplo, já na fase adulta inicia o processo de transmissão. É muito bacana. Quando a gente pode relacionar com a epidemia de dengue, o Aedes, o que você pode falar para essas pessoas que estão nos assistindo? No caso específico da dengue, nós temos epidemias cíclicas, né, de tempos em tempos, tendo em vista que existem variáveis do dengue, o dengue 1, 2, 3 e 4, e obviamente que quando uma população sofre uma epidemia, no momento seguinte ela está vacinada para aquele tipo do dengue. Então demora-se um tempo para uma nova infestação, por uma nova cepa viral tá dominando e gerando uma nova epidemia. Exemplo, teve epidemia do dengue 2, essa população majoritariamente está vacinada para o dengue 2, mas está susceptível para o dengue 1, para o dengue 3 e para o dengue 4. Muito bacana. A gente vai dar uma pausa aqui e no segundo bloco a gente termina esse bate-papo aqui com o Demétrio. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida aqui com o Demétrio Junqueira, médico veterinário especialista em saúde pública. Estamos falando aqui do Aedes. Eu queria saber um pouquinho sobre o ciclo de vida que você comentou no bloco anterior, a questão do ovo, a duração desse ovo. O que você pode falar um pouquinho para essas pessoas? Rodolfo, o mosquito ele está adaptado, podemos dizer, a milhares e milhares de anos. Os relatos de epidemias do Aedes aegypti vêm do Egito Antigo, como o próprio nome já fala, né? A Egipte. Regiões de alagamento do rio Nilo, com condições ambientais de água parada e as primeiras aglomerações humanas, e ele vem num processo de expansão onde, obviamente, ele consegue ter mecanismos clássicos de garantia no ambiente e de permanência no ambiente, até mesmo em condições inóspitas. O ovo é um exemplo disso. Em condições ambientais favoráveis, ele 2 dias está apto já para gerar a larva. Mas, em compensação, em regiões secas, onde você tem baixa umidade, onde você tem chuvas muito escassas, esses ovos podem ficar até 450 dias no ambiente, quer dizer, mais de 1 ano nesse ambiente. E aí é interessante que a fêmea, ela coloca aí em torno de 150 ovos, podendo ultrapassar bem esse valor, mas enfim... É importante entender a perspectiva de que ela não coloca todos esses ovos no mesmo recipiente. Ela vai dividindo esses ovos em vários recipientes, normalmente recipientes escuros, onde o ovo ele não vai ser visto, inclusive, por predadores, né? Tendo em vista que outros insetos, lagartixa, por exemplo, répteis, se alimentam dos ovos também no ambiente, na natureza. E em posição que, ao se ter uma chuva, esse recipiente tem a perspectiva de acumular água, essa água vai chegar na lateral onde esses ovos estão colados nessa parede, então a água chega, tem contato com o ovo, amolece a casca do ovo e a larva já sai nessa água parada. Ela vai passar por 4 etapas e se alimentar de matéria orgânica. Até virar pupa, esse processo demora 1 semana, até virar pupa. A pupa já é a transição para o mosquito adulto. Ela respira, diferente das larvas que não respiram. Essa última fase, né, tem 4 fases de larvas. A pupa
que é a fase antes do adulto, ela respira, mas não se alimenta. E aí, em 24 horas, transformando no mosquito adulto. Então, o mecanismo ele é regulado pelo meio ambiente, né? Se você tem um ambiente de umidade, um ambiente favorável, com chuva e etc., esses ovos vão estar lá esperando esses recipientes acumularem água e, a partir de então, dar o start do início do ciclo. Em contrapartida, por exemplo, os ovos que são colocados em período, por exemplo, de inverno, eles vão esperar a próxima estação chuvosa para iniciar o seu ciclo. Então, existe uma regulação ambiental que vai fazer com que esses ovos sejam ou não viáveis, dependendo do clima e do momento que tiver a cidade passando, sob o ponto de vista de chuvas, de umidade e outros fatores relacionados. Muito bacana. E quando a gente fala das doenças transmissíveis para esse mosquito? Existem um complexo de várias doenças, né, transmissíveis, transmitidas pelo Aedes aegypti. O Aedes aegypti, como eu disse, no processo de evolução e de adaptação, ele possui mecanismos de abrigar os vírus, né, na probóscide, no aparelho bucal, e que nessas condições tem ampla replicação dos vírus e que são transmitidos no momento, principalmente aí a transmissão para humanos, por fêmeas no momento de se alimentar do sangue, né? A Zika é uma doença que apareceu num momento recente, vamos pegar de 5 anos para cá no Brasil, com uma grande importância, e aí com doenças associadas, como a síndrome de Guillain-Barré, todo aquele debate que houve sobre a microencefalia, né? Nós temos a chikungunya, que é uma doença com característica de artrose, dores pelo corpo, e que também o próprio nome já fala de uma origem oriental, já causou epidemias gigantescas na Ásia. Nós temos a febre amarela, que apesar de ter a vacina, né, com o ressurgimento da febre amarela, principalmente no ciclo dos animais, né, dos macacos, que conseguiu chegar até o Sudeste, existe o risco de urbanização, e nas cidades o Aedes aegypti é o transmissor da febre amarela, e a dengue, que ainda continua sendo um grande problema de saúde pública e objeto de grandes investimentos para se criar vacina, para melhorar as formas de controle, de prevenção e evitar que haja óbitos nos municípios em epidemia. Muito bacana. Quando a gente fala de vacina, o que a gente pode falar para essas pessoas sobre a prevenção? Assim, no caso específico da dengue, nós temos um problema sério, porque como são 4 cepas virais, você cria a vacina para o dengue 1, por exemplo, mas quando você tem um dengue 2, você não está imunizado por aquela vacina, então, que vacinava para o dengue 1. E com um outro risco, que existem relatos, né, dentro dos protocolos, já está bem fortalecido, sedimentado, que a chance de complicação numa segunda infecção por um tipo diferente do dengue, por exemplo, você pega dengue 1, você vai ter uma epidemia e contrai o dengue 2, essa segunda infecção ela pode ser mais grave, né? E aí o risco da vacina é exatamente, você cria uma imunidade para um tipo que na infecção para o outro tipo pode gerar uma reação inflamatória mais grave e que pode desencadear sintomas e sinais que podem levar a pessoa ao óbito. Então a vacina da dengue, ela tem que ser uma vacina para os 4 tipos de dengue, e por isso ainda existe pesquisa e tem dificuldades de se garantir que a vacina seja efetivamente para os 4 tipos de dengue uma fonte de prevenção. Muito bacana. Então a gente vai dar uma pausa aqui e a gente volta no terceiro bloco. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida, aqui com o Demetrio Junqueira, médico veterinário especialista em saúde pública. Estamos falando aqui um pouquinho sobre o Aedes. Ô Demetrio, eu queria saber de você, por que a epidemia é mais comum nesse momento agora? Os ovos que são depositados no período do inverno, automaticamente eles vão evoluindo ao longo do tempo, se transformando em larvas e pupas a partir das primeiras chuvas que acontecem no mês de outubro. Então nós temos
uma expansão natural, né? Outubro, novembro, dezembro, tanto com o aumento da infestação no ambiente externo, né? Quanto no ambiente interno das residências. O Aedes aegypti ele prefere os ambientes sombrios, protegidos de vento, que são os ambientes das residências, né? Também garagens, galpões, né? Áreas escuras. E aí, a chuva também tem um efeito de diminuir a população de Aedes aegypti que está no ambiente, né? Quando tem uma chuva muito intensa, os exemplares que estão voando pelas ruas, no terreno baldio, normalmente vão morrer. Mas vão sobrando aqueles exemplares que estão protegidos e que vai aumentando a sua população. Com o final das chuvas mais intensas, no mês de fevereiro, começo de março, começando a aumentar o espaço entre as chuvas, a chuva serve para desencadear o ciclo daqueles ovos que foram depositados já para uma grande população de Aedes aegypti, que começou a partir de outubro, aumentar, outubro, novembro, e além disso você tem esse período apropriado entre as chuvas para que se desenvolvam os mosquitos adultos. Então aí você começa a ter uma superpopulação nos ambientes internos e nos ambientes externos. E é onde a gente tem a maior transmissibilidade, acontecendo aí mês de março, abril. Normalmente as epidemias de dengue no sudeste do Brasil acontecem no final de abril e primeira quinzena de maio, que é exatamente o período que a gente está atravessando aí, que a gente vê que tem uma alta infestação do Aedes aegypti. As condições ambientais favorecem, mas também as condições estruturais da cidade. As cidades estarem mais sujas ou mais limpas vai definir também o tamanho dessa infestação. As cidades estarem com mais ou menos terrenos baldios sujos vai definir também o tamanho dessa infestação. Enfim, existem outros fatores, mas os climáticos e a própria expansão natural do ciclo de vida do Aedes aegypti que favorece que as epidemias aconteçam nesse período do ano. Muito bacana. Estão levando para as políticas públicas, prevenção. O que você pode falar para essas pessoas em cima desses dois tópicos? A Aedes aegypti, dengue, zika, chikungunya, não se combate simplesmente com foco simplesmente no mosquito, né? Terceirizando de repente para o agente da dengue, para o agente de saúde, a tarefa de eliminar os recipientes que podem acumular água e desenvolver o ciclo. Acho que a gente tem que ter ações da Secretaria de Obras, né, para evitar acúmulo de água em galerias, etc. Nós temos que ter ações de educação nas escolas, ensinando a criançada, a molecada aí, como é que se dá o ciclo e, de repente, assumindo tarefas práticas dentro das residências. Nós temos que ter ações relacionadas, por exemplo, aos terrenos baldios, né? Fazendo com que haja uma quantidade menor de espaços vagos dentro da cidade que possa ser uma fonte de natural, né? De expansão, de procriação do Aedes aegypti. Nós temos a parte da comunicação aqui que a gente está fazendo, que é muito importante, né? De educar as pessoas, levar o conhecimento para as pessoas. Então, eu acho que no campo das políticas públicas, eu acho muito difícil não ter uma área que não tenha sua relação com as políticas de prevenção e promoção da saúde, evitando que o Aedes aegypti seja foco de transmissão de doenças. Muito bacana. Vamos voltar um pouquinho no ciclo de vida. A questão do mosquito adulto, né? A questão o tempo de vida desse mosquito, a questão do ambiente mais propício para ele viver, né, e reproduzir. Fala um pouquinho para a gente fechar esse bloco nosso aqui. Para as pessoas entenderem, né? O ovo, então, de 2 dias a 450, dependendo das chuvas e do ambiente úmido e com recipiente com acúmulo de água. As larvas, obviamente, que a partir que eclode o ovo já tem um ambiente propício, é de 5 a 7 dias, a pupa 24 horas, e aí vem o mosquito adulto. O mosquito adulto, na natureza, ele vai viver em torno de 30 dias, né? Em laboratório, existem experimentos que passam até um pouco mais dos 40 dias, mas na natureza, 30 dias. Existem relatos também de que aqueles mosquitos que estão contaminados pelos vírus da dengue têm uma diminuição por alterações metabólicas no próprio mosquito, que diminui um pouco o tempo de vida dele na natureza, até pelo próprio desgaste energético na replicação viral, né?
É importante a gente entender que a fêmea que transmite o vírus e não o macho, mas a fêmea não se alimenta somente do sangue. Ela, na verdade, ela vai picar para procurar o sangue, porque no sangue tem a albumina, que é o nutriente que vai manter os ovos aptos a serem eclodidos e transformar em adulto até 450 dias. Essa energia vai buscar no sangue e a fêmea faz isso muito bem, picando às vezes numa manhã ou numa tarde, onde que é o período de maior agitação do mosquito, 6, 7 pessoas, né? E o macho vai se alimentar de seiva e vai ter um papel fundamental exatamente no processo reprodutivo para garantir que esses ovos sejam viáveis e que a gente tenha uma população de Aedes aegypti também viável para a transmissão dessas doenças, como a gente disse hoje aqui no programa. Muito bacana. Uma dica final para essas pessoas que estão nos assistindo sobre prevenção, o que elas podem fazer para a gente combater esse mosquito? Tirar 10 minutos por semana e limpar a sua residência, seu local de trabalho e aonde as pessoas que você gosta estão vivendo cotidianamente. 10 minutos é possível prevenir contra o Aedes aegypti. Então, esperamos a contribuição de vocês aí para a gente combater esse mosquito. Obrigado, Demetrio Junqueira. Eu que agradeço. E vamos nos encontrar em outros programas aí. Tamo junto. Um abraço.